Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um vídeo aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. Nesse vídeo eu vou falar com vocês de mais um lançamento recente da Ubiquiti nos Estados Unidos, que já está em processo de homologação no Brasil, que é o Unify Dream Machine Pro, o UDM Pro. Recentemente eu gravei aí um vídeo apresentando o UDM na versão menor, que era para ambiente SOHO, que a gente fala, Small Office, Home Office, pequenas empresas, pequenos escritórios, e essa versão Pro é para ambientes maiores, para redes aí de pequeno até médio porte. Então a gente tem aqui um equipamento com algumas características bem diferentes do UDM para ambientes menores. Então vamos falar um pouco do UDM Pro. Bom, o que é esse equipamento? Ele é uma appliance all-in-one, assim como já era o UDM pequeno, só que ele tem aí algumas diferenças, né? Bom, primeiro, em termos de hardware, em termos de tudo em um que a gente tem nele, na verdade ele é um 3 em 1, diferente do UDM menor, que era 4 em 1, o UDM Pro, ele é um roteador e firewall, assim como o SG Pro, ele também é um switch, já vou comentar das portas, e ele também é uma controladora Unify. Então ele não é um access point Wi-Fi. Por quê? Bom, por alguns motivos óbvios, né? Primeiro é que ele é um equipamento para ambientes maiores, então ele foi pensado para ser montado dentro de um rack. Então ele tem aí largura de 19 polegadas para montagem em rack, ele acompanha aí as braçadeiras para montagem em rack, e a altura dele é de 1, né, e a gente não vai colocar um access point dentro de um rack, né, então ele não é um access point, ele é um 3 em 1, ele é roteador, switch e controlador Unify. Okay? Vou falar um pouco das características e especificações dele e aí vou falar de um grande diferencial dele que vai ser na questão all-in-one em termos de software, não só de hardware. Mas vamos falar um pouco do hardware aqui. Bom, a primeira funcionalidade dele então é de um roteador, né? Assim como o SG Pro, ele tem lá todas as características do nosso roteador modular, que era só roteador, que era o Unify Security Gateway, então ele é um Unify Security Gateway. Ele tem duas interfaces WAN para conexão de link externo, uma interface WAN de 1 GB, que é a RJ45, para conexão de um cabo de par trançado, e a segunda interface WAN é uma SFP+, de até 10 GB, para conexão de um módulo SFP ou SFP+, aí você pode optar se você quer RJ45 ou algum padrão para plug de fibra ótica, tá? Então essa segunda porta WAN é coringa, você escolhe o tipo de conexão que você vai ter. Então ele tem duas interfaces WAN, isso já é uma diferença do UDM menor, né, para ambientes menores. Ele tem duas interfaces WAN. Essas duas interfaces WAN fazem, se você quiser, failover, né? Então, se o link primário eventualmente cair, assume o link secundário automaticamente, sem nenhuma intervenção do administrador, e assim que o link primário voltar, ele já faz o fallback, ele volta a conexão para o link primário. Então ele não faz load balance, ele faz failover dessas conexões WANs. Como ele é um SG, ele tem lá todos os recursos que o SG tem. Então ele tem lá recursos de firewall, layer 3, layer 4, você faz qualquer filtragem de firewall stateful, né, por IP, por porta, ele aceita a configuração de VPNs, ele tem lá o DPI, né, o Deep Packet Inspection, para permitir aí o monitoramento, a análise detalhada de todo o tráfego WAN que é acessado, que passa através dele. Ele tem funcionalidades de IPS e IDS, detecção de intrusão, prevenção de intrusão, né, mitigação de ameaças, e aqui um grande diferencial dele para os USG é que o UDM Pro tem um processador e mais memória, né? Ele tem um processador mais potente, mais memória, então ele roda o IPS e o IDS nativamente sem comprometer o throughput do equipamento como acontecia com o SG. Tá? Então olha aqui, a gente consegue ter aí um throughput superior a 1 GB nas portas dele com o IDS e o IPS habilitados no equipamento. Okay? Então, em termos aí de roteador, ele tem todas as facilidades lá que vocês já tinham no SG num hardware de maior capacidade. Tá? Então, o que mais que ele é? Uma coisa que o pessoal sempre pedia no SG é que ele tivesse mais portas LAN, né? O SG tinha duas interfaces LAN e as pessoas pediam mais portas LAN. Então agora o UDM, o Unified Dream Machine Pro, na sua versão Pro, ele tem 8 interfaces LAN de 1 GB. Então você pode usar, por exemplo, lá no seu rack para conectar
os seus servidores. Essas portas não são PoE, então você pode usar para conectar servidores dentro do seu rack ou outras máquinas que você tenha. E também ele tem uma outra interface LAN, que é uma SFP+, de 10 GB, por exemplo, para você fazer aqui o downlink com o switch core da sua rede, onde você tem a distribuição dos outros switches chegando lá nesse outro switch, você faz o uplink desse outro switch para essa interface LAN de 10 GB do DM Pro, ok? Então ele tem aí 9 interfaces LAN, 8 de 1 GB e uma SFP+, de 10 GB que você pode usar do jeito que você achar aí mais conveniente, ok? O que mais que ele tem? Bom, ele é um Cloud Key Gen 2, né? Ele tem uma controladora Unify rodando dentro dele com todos os recursos que vocês já conhecem do Unify. Então, um atrativo dele é que você não precisa ter um roteador e uma controladora. Essa appliance já vai ser o seu roteador de borda da sua rede e também a controladora de todos os devices Unify do site em que o UDM foi instalado. O UDM é pensado para ser uma unidade para um site no contexto local, tá? Outra característica bem interessante é que a gente tem uma diferença em termos de software bem grande em relação ao UDM menor. Ele também executa o software Unify Protect, ou seja, ele é o NVR das câmeras Unify. Ele tem essa bandeja aqui para inserção de um HD, você pressiona essa bandeja, ela abre, você pode colocar qualquer HD aí de 3,5, 2,5, HD convencional ou HD de laptop, aquele menor, você pode acoplar no equipamento para você armazenar as imagens das câmeras Unify. Então, a mesma appliance, a mesma caixa, o mesmo hardware executa aí simultaneamente o sistema Unify Network, dos access points, do switches, né, do roteador, que é ele próprio, o roteador, e também o sistema Unify Protect das câmeras Unify. E ele tem redundância, a falha na fonte de alimentação, algo que não existia na linha do SG do Unify Security Gate. Então ele tem essa interface aqui, USP, Unify Smart Power, onde você pode usar esse cabo USP para conectar num módulo externo de energia, que é o Unify Smart Power RPS, e nesse módulo externo você pode ligar até 6 dispositivos Unify, por exemplo, 5 switches Unify Gen 2, na segunda geração, que a gente também já está homologando no Brasil, e um UDM. Então, só lembrando aí, o UDM está em processo de homologação no Brasil, deve estar disponível aí em meados, a partir ou no final do segundo trimestre de 2020, né? Logo, logo ele vai estar disponível, lembrando que o vídeo está sendo gravado aqui em fevereiro, ok? O módulo USP RPS, ele vai estar aí sendo lançado logo logo, né? Ele já está aí na fase de testes nas lojas alfa, tá? Mas logo ele vai estar disponível para comercialização para vocês e logo logo a gente vai divulgar mais desse módulo aqui no nosso canal, ok? Então, um outro grande diferencial dele, que eu comentei com vocês no começo, é que além dele ser um all-in-one em termos de hardware, ele, principalmente, o maior diferencial dele é que ele é um all-in-one em termos de software. Todas as controladoras Unify que existem hoje, Unify Network e Unify Protect, e as controladoras que vão existir futuramente, o Unify Access, né, dos dispositivos controle de acesso que a gente vai estar lançando, e o Unify Talk, de telefonia IP, que a gente vai estar lançando, todas essas 4 controladoras podem ser instaladas, habilitadas e gerenciadas de dentro do DM. Na sequência eu vou mostrar para vocês o processo inicial de configuração do DM, como que funciona, ok? Então ele é uma appliance aí que se integra de maneira bem transparente na sua infraestrutura de rede, né? Aqui a gente vê o DM, olha lá, então você pode conectar aqui a internet em qualquer uma das interfaces ou nas duas se você quiser failover, você conecta então o seu UDM no switch ou nos switches da infraestrutura da sua LAN e aí você pode ter toda uma infraestrutura Unify com máquinas cabeadas, com máquinas no Wi-Fi usando os access points Unify, com as câmeras Unify, e aí você vai gerenciar toda essa infraestrutura pelos softwares das controladoras, pelo Unify Network, pelo Unify Protect, que rodam aqui dentro do UDM, ok? Então, explicado aí o produto, a proposta do produto, ele é para ambientes então, de pequeno a médio porte, ele é um roteador, ele é um switch, ele é uma controladora de todos os softwares, de todas as controladoras Unify que existem. Agora eu vou mostrar para vocês como é que é o processo inicial de configuração do DM em bancada.
Então vamos lá mostrar para vocês aí como é que é o processo inicial de configuração do DM Pro. Eu estou com um DM Pro aqui na minha bancada e eu também estou com alguns outros ativos Unify. Eu estou com um Switch Pro de 24 portas Gen 2 de segunda geração, eu estou com um Unify AP-HD, eu estou com uma câmera G3 Flex, mas eu já falo mais dos equipamentos daqui a pouco para vocês. Então o que eu vou fazer? Eu vou conectar o cabo no meu laptop em uma das interfaces LAN do DM Pro que está ligado aqui na minha bancada. Então, fazendo isso, vamos esperar um pouquinho, vocês vão ver que o DM já vai entregar, olha lá. Ó. Então, eu recebi um IP na subrede 192.168.1/24, que é a subrede padrão, configurado na LAN do DM Pro, tá? E assim como a gente tinha no UDM, né? O processo até agora é basicamente o mesmo, eu conectei o cabo numa das portas LAN, vejam que ele já usa também como DNS o próprio IP do UDM Pro, 192.168.1.1, e por causa disso ele já vai fazer automaticamente uma resolução local do nome setup.i.com para a interface do assistente de configuração do UDM. Tá? Lembrando que tanto o UDM Pro como o UDM menor, ambos têm um rádio Bluetooth para você também fazer aquela configuração inicial pelo app Unify no seu celular. Tá? Mas a gente vai fazer aqui pelo laptop, né, pelo computador, para ter uma visão de toda a interface, de todo o potencial do equipamento. Então, feito isso, depois que o meu laptop que já recebeu um IP, eu posso vir no navegador, digitar setup.i.com, que ele vai automaticamente abrir para mim essa interface do wizard de configuração do UDM Pro. Então eu tenho aqui 7 passos. O wizard, o assistente do UDM Pro é muito parecido com aquilo que eu já mostrei do UDM menor, com algumas diferenças, né? Ele não tem uma rede Wi-Fi dentro dele, então algumas coisas vão mudar, o processo é até mais rápido. Então o primeiro passo aqui a gente vai dar um nome para o UDM, eu vou ser bem criativo, vou chamar de UDM Pro. Tá? Eu vou aceitar aqui os termos de serviço e de uso do equipamento. Então, o primeiro passo é só isso, next. A gente tem que ter uma conta na nuvem híbrida da Ubiquiti, né, no i.com, unify.i.com. Então, você pode criar aqui a sua conta. Eu já tenho a minha conta, então eu vou simplesmente entrar com o meu nome de usuário, que é samuel.brita@ui.com, e vou colocar aqui a senha da minha conta. O segundo passo é só isso. Next, aqui a gente vai para o terceiro passo. O terceiro passo deixa eu desligar aqui a minha ferramenta de senhas para não ficar aparecendo. Então, o terceiro passo é o agendador de atualizações. Normalmente, eu recomendo que a gente desative esse recurso e que você é o profissional, né? Então, o ideal é que a gente faça a atualização programada numa janela de manutenção, né, na eventualidade de alguma coisa acontecer no meu ambiente, porque uma atualização de firmware sempre pode trazer imprevisto para a gente, então o ideal, minha recomendação é que você deixe desativado, ao invés de pedir para ele checar diariamente, semanalmente, deixa desativado e faça esse procedimento numa janela de manutenção, tá? Só isso, passo 3, então o passo 4, ele pergunta se eu quero ativar o recurso Auto Optimize para o Unify Controller automaticamente escolher para você aquelas configurações de Wi-Fi que ele entende que são as melhores. Em ambientes maiores, principalmente onde a gente vai ter aí como alvo o UDM Pro, a minha recomendação é definitivamente desligar esse recurso e que você, profissional, faça um survey do seu ambiente e determine quais são aquelas configurações que você deve fazer manualmente nos access points na sua rede Wi-Fi para extrair o maior desempenho possível do seu ambiente, ok? Mas se você quer simplicidade, facilidade e não ter dor de cabeça de ficar pensando nesse tipo de ajuste fino na sua rede, você pode deixar esse recurso habilitado. Só não é a melhor prática do ponto de vista de desempenho, tá? Tem uma segunda opção aqui, onde você pode enviar informações de desempenho diagnósticos para o time de desenvolvimento da Ubiquiti melhorar o produto, você pode habilitar ou não esse recurso. Eu vou aqui para o próximo passo, basicamente é isso, bem simples, até mais fácil que o DM menor, porque tem menos configurações para fazer inicialmente. Né? A etapa 5 então é só uma revisão, aqui eu estou com o meu usuário, o super admin, a minha conta da Ubiquiti, o DM Pro equipamento, ele já pegou minha localização, meu fuso, né? As atualizações automáticas estão desativadas, eu reviso, vejo se está tudo ok, e próximo passo. Agora ele começa a fazer um teste de velocidade da conexão na internet, a conexão na internet tem que estar ligada na porta WAN do SG, antes de você fazer isso, né, ele vai pedir para você conectar esse cabo na porta WAN, então você precisa conectar o link WAN para configurar o DM e o DM Pro, até para ele poder sincronizar a sua conta lá com a nuvem da Ubiquiti, tá?
Então, o pré-requisito aí antes de você configurar o DM é ligue o cabo de internet na interface WAN e ligue o cabo na porta LAN que vai entrar no seu laptop ou na sua infraestrutura de rede onde você vai fazer aí a configuração inicial do equipamento, tá? Então ele vai fazer esse teste de velocidade, esse teste de velocidade ele usa essas informações para ajustar a opção Provider Capabilities dentro do Unify Controller, que é onde ele vai definir a escala dos gráficos de performance da evolução do uso do link de internet. Eu mostro para vocês daqui a pouco, quando a gente entrar lá no Unify Controller. Eu posso aceitar a leitura do teste de velocidade dele, ou eu posso definir isso manualmente com base naquilo que o meu provedor entrega de download e de upload, ok? Feito isso, basicamente a gente acabou aqui a configuração do DM, eu vou clicar em Finish, agora ele vai subir, provisionar a sua rede, esse processo pode demorar aí alguns minutos, ele também vai fazer a atualização do seu UDM, se tiver uma atualização de firmware, no meu caso eu já fiz a atualização de firmware, então esse processo você tem que esperar um pouco, ele demora, o meu foi até rápido, né, porque o equipamento já estava atualizado. Bom, agora eu já caí então aqui na interface de gerência do UDM Pro. O que a gente tem aqui? Um menu bem diferente do que vocês estavam acostumados com os demais equipamentos da família Unify, porque ele é um all-in-one em termos de software, então ele tem uma interface de gerência do software um pouco diferente. Tem aqui uma opção de gerenciamento dos usuários, para você criar mais usuários, você pode criar grupos, associar esses usuários com diferentes grupos, né? Aqui você tem os administradores, mas eu vou focar lá nas configurações do DM e do que existe de controladora dentro dele, tá? Então, aqui o que a gente tem? Por padrão, ele já vem com o Unify Network, que é a controladora, né, dos access points, dos switches, já instalado e habilitado. Então, se eu clicar aqui, eu vou abrir o dashboard do Unify, eu vou fazer isso daqui a pouco, e aqui na opção Settings eu caio nas configurações do UDM. Uma diferença é que eu não preciso mais logar nas controladoras individualmente, porque eu logo para acessar o próprio UDM, tá? Eu vou abrir aqui as configurações do hardware, do UDM, da appliance, para vocês terem uma ideia da interface. Então aqui eu tenho o nome do dispositivo, o proprietário do dispositivo, há quanto tempo ele está em execução, informações de firmware, tá? E aqui eu tenho algumas informações do sistema, de saúde do equipamento, carga de CPU, temperatura da CPU, a memória interna, né, flash do equipamento e o HD na bandeja. Esse HD é pré-requisito, você tem que ter um HD para poder depois instalar e subir o serviço Unify Protect, que é o NVR das câmeras Unify. Se você não tiver um HD, esse menu aqui não vai estar habilitado, vai estar todo cinza, e você não vai poder instalar o Unify Protect. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que funciona, tá? Então aqui a gente tem uma opção, ó, Applications, né, aplicações, onde a gente faz a gerência de todas as controladoras Unify que existem e que vão existir. Então, por padrão, só vem instalado o Unify Network. Eu posso instalar o Unify Protect, eu vou clicar aqui para instalar o Unify Protect, porque eu quero mostrar também o NVR para vocês. Eu não vou instalar nem o Unify Access dos dispositivos de controle de acesso, né? Travas eletrônicas, badges, enfim, isso vai ser no momento futuro que a gente vai discutir, e nem o Unify Talk também, que ainda não foi lançado, então eu vou falar basicamente do que a gente tem de fato hoje no mercado, que é o Unify Network, que é o Unify Protect, ok? Eu vou deixar ele aqui instalando, daqui a pouco ele vai reiniciar a interface do meu DM por conta dessa instalação. Enquanto isso eu vou ver se eu consigo mostrar ele já subiu o serviço, ó, o serviço já está rodando aqui no meu DM, legal, já vou mostrar para vocês isso daqui. Agora eu tenho os dois sistemas, mas deixa eu só terminar de mostrar essas telas aqui, ó. O location ele vai traçar com base na minha localização onde está o meu UDM, então ele vai posicionar o meu equipamento para mim dentro do mapa, tá? Olha lá. E aí eu tenho aqui uma opção de recursos avançados, onde eu posso habilitar o SSH ao equipamento, posso mudar o nome do equipamento, aquelas configurações basicamente que eu já tinha feito pelo assistente, onde eu posso reiniciar o equipamento ou fazer o reset de fábrica, tá? Então, sistemas, agora eu tenho os dois instalados, eu vou abrir aqui novamente o meu UDM depois da instalação do Protect para começar do zero. Então, quando eu acesso o IP dele, a gente aceita aqui a exceção de segurança, né, porque não tem um certificado digital em execução, o acesso é local. Essa é a única tela de autenticação que eu vou ter dentro do DM. Tá? Depois disso, os sistemas todos ele vai lançar automaticamente com base nessa autenticação que eu estou fazendo aqui. Se eu não errei a senha, ok, tá certinho. Então agora reparem que como eu instalei o Protect, antes eu tinha só o Unify Network, agora tem o Unify Network e o Unify
Protect, ok? Então, só voltando aqui rapidinho nos settings, ver se está tudo em ordem, ok, os sistemas todos em ordem, a minha localização também. Ok, então vamos lá. A qualquer momento, quando eu estiver na interface de gerência do DM, eu posso clicar aqui, ó, nesse quadro pontilhado, e eu posso abrir as configurações do UDM, eu posso lançar o dashboard do Unify Network, ou o dashboard do Unify Protect, ou a página inicial de gerência. Então, essa opção local vai para a página inicial de gerência, essa engrenagem vai para a configuração do DM, é a mesma dessa daqui, e aqui eu tenho acesso aos dois sistemas da mesma forma que eu tenho aqui, ok? Então, muito bem, vamos lá. Vamos começar aqui pelo Unify Network, eu vou abrir o Unify Network. Ele pergunta se eu quero enviar Analytics para a Ubiquiti otimizar o desempenho do produto. Eu vou dizer que não. Eu estou aqui na minha interface. A qualquer momento agora, eu estou dentro do Unify Network, eu posso clicar nesse pontilhado aqui, nesse quadro pontilhado, para fazer a transição rápida para o Unify Protect, para as configurações do DM ou para o portal local. Tá? Então, o que eu tenho por padrão quando eu abro o Unify Network no DM Pro? Bom, eu não tenho nenhum Access Point, porque ele não é um Access Point. Eu tenho um switch, que na verdade é o switch interno do UDM, que são as 9 portas LAN que ele tem. E aqui eu vejo o ícone de um UDM Pro, né, um Dream Machine Pro. Quando a gente tem o UDM menor, a gente vê o ícone do UDM menor. Quando a gente tem o SG, a gente vê um escudo. E aqui eu tenho as estatísticas e throughput de latência da evolução do link de internet nas últimas 24 horas. Reparem que ele já ajustou a escala aqui para 30 MB, que é o que eu tinha configurado. Nada de diferente do que vocês já conhecem de controladora Unify, tá? Eu vou aqui em Devices, na minha bancada eu já conectei aqui no UDM um switch Pro 24 PoE de segunda geração e um AP HD, só para mostrar para vocês que não muda nada do que vocês já estão acostumados. Um detalhe, quem viu lá o vídeo de como funciona o DM menor, eu mostrei para vocês que quando a gente clica no DM menor, ele decompõe o DM menor num gateway, num switch e num AP, porque ele tem um access point. Não é o caso do DM Pro. O DM Pro, como ele é basicamente um roteador com interfaces LAN, eu enxergo aqui em ports do DM todas as minhas interfaces. Então eu tenho aqui as minhas 8 interfaces LAN, as 8 interfaces LAN estão aqui, a minha conexão WAN, aqui eu tenho a WAN 2 que não está ligada e aqui eu tenho a LAN de 10 GB SFP+, que também não está conectada. Então aqui eu consigo ver como está a minha conexão dos meus dispositivos no meu equipamento, ok? Muito bem. Eu não vou falar de configurações em si, né, porque a forma de configurar as interfaces é igual a de um switch, o switch Gen 2 também vai ser o mesmo procedimento, mas eu posso mostrar aqui para vocês, por exemplo, posso pegar uma interface qualquer e aplicar configurações nessa interface como eu teria lá com o meu switch, posso gerenciar propriedades dos profiles, enfim, tem uma série de recursos da mesma forma que você tem com as portas LAN de um switch. Tá? O que tem de diferente no DM Pro para o Unify Security Gateway, por exemplo, aqui no ponto de vista de interface de configuração? O DM Pro e os novos switches Gen 2 Pro, né, e não só o Pro, os switches Gen 2 no geral, eles têm um LED, um mini display de 1.3 polegadas que você pode configurar aqui em settings da controladora, no menu antigo, na opção LED and Screen Settings, você pode sincronizar o LED entre todos os seus ativos, que são do modelo de segunda geração dos switches ou do DM Pro, que também tem esse mini display. E no menu novo, essa opção fica aqui. Eu vou abrir o novo menu. Se a gente vier aqui em Preferências, Geral, essas mesmas configurações passaram para cá. Tá? Mas do ponto de vista de controlador Unify, eu vou só adotar aqui o meu switch, o meu AP HD, mas não tem nada diferente do que vocês já conhecem aí hoje com o Unify, ok? Então as demais configurações continuam todas da mesma forma, aquilo que a gente tem no nosso canal em outros vídeos, a configuração das redes, né, das redes locais, a minha interface LAN, a rede que ele está entregando, como a gente faria com o SG, as redes sem fio, enfim, a gente está numa controladora Unify, nenhuma particularidade do UDM. Aqui a particularidade até agora é que ele é a própria controladora, ok? Deixa ele terminar de adotar. Enquanto ele está terminando de adotar, eu vou abrir o Unify Protect e vou já mostrar para vocês aqui para a gente ganhar um pouco de tempo.
tá? Então vamos lá, aqui ó, repare que a transição foi muito rápida, né? Eu simplesmente vim aqui, ó, fiz a transição para o Unify Protect e agora eu tenho o Protect rodando e eu tenho também uma câmera G3 Flex aqui conectada na minha bancada. Ó. Eu posso adicionar essa câmera, posso adicionar em lote, eu vou adicionar aqui a câmera, só para vocês verem como é que é a appliance, né, o que a gente tem dentro. Não vou ficar falando do sistema Protect, mas ele está adotando a câmera aqui também, ó. Daqui a pouco a câmera vai aparecer conectada. Então, a gente tem numa única appliance todas as controladoras Unify. Olha lá, minha câmera já está online, eu já consigo ver a imagem dela aqui e consigo fazer todas aquelas configurações que vocês já fazem, né? Quem usa o Protect, eu vou adicionar uma nova forma de visualização com 4 telas, se eu tivesse 4 câmeras, né? E eu vou escolher que eu quero essa câmera nessa porção aqui da imagem, vou salvar esse perfil de grade, e aí eu estou aqui no meu sistema Protect, né, nada diferente do que a gente já tem, então era só o objetivo que era mostrar para vocês que o Protect está rodando aqui dentro e funcionando. Então agora se eu quiser fazer a transição para o Unify Network, para AP, switches, roteador, eu simplesmente clico aqui em Network, ele já vai me jogar no dashboard do Unify Network. Ok. Agora eu tenho um access point, 2 switches. Um switch é o embarcado no UDM e o outro é o que eu tenho em bancada. Então se eu vier aqui em Device, eu vou abrir aqui a interface Device, olha lá. Todos os meus ativos estão já disponíveis, conectados, da mesma forma que vocês já trabalham hoje lá com o Unify. Tá? Então aqui só para vocês terem uma ideia, essa é a topologia da minha rede. Então eu tenho um UDM, nele eu tenho conectado o meu laptop, eu tenho conectado um switch Pro 24PoE, o switch está alimentando a minha câmera G3 Flex e o switch está alimentando o meu AP HD, ok? Então a gente consegue ver que organizado que fica a visão aí dessa topologia. De fato, o que o UDM Pro é uma appliance de integração das controladoras Unify. Então, muitas vezes as pessoas perguntam assim pra gente, Samuel, as câmeras Unify eu gerencio no mesmo software Unify que eu gerencio os meus APs e switches e o roteador? Não, são sistemas separados. Né? Então, você antes teria que ter lá as controladoras independentes. Agora, com essa appliance no mesmo hardware, os dois sistemas, eles continuam sendo sistemas separados, mas dentro da mesma tela de gerência, onde você pode fazer a qualquer momento essa transição rápida que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, estou no Protect, clique, Network, estou no Network, bem fluido, né? O sistema ele faz essa transição aí com uma velocidade bem razoável. E eu consigo ter então a gerência de toda a minha rede Unify no meu ambiente, ok? Um detalhe aqui que eu já comentei no vídeo do UDM menor, só para a gente fechar esse review com o Wizard de como fazer com o procedimento de configuração inicial do UDM, que é bem fácil. É importante vocês ficarem atentos que o UDM ele não é uma controladora central de sites lógicos Unify separados. Ele é uma controladora local. Então, se você optar por usar o UDM Pro nos seus projetos, você tem que usar o modelo de controladoras distribuídas. Você não tem múltiplos sites lógicos numa controladora centralizada. É um único site, ele administra um único site, o site físico dos ativos onde ele está inserido. Se você tem várias unidades na sua empresa ou vários clientes que você usa o UDM ou o UDM Pro ou outras controladoras Unify, você pode enxergar todas essas controladoras na nuvem híbrida da Ubiquiti, que é um serviço gratuito. Tá? É um serviço gratuito, sem cobrança nenhuma de taxa por isso, mas ele é uma interface de gerência para disparar a sua controladora local sem você ter que escrever regras de NAT, né, de DNAT para acesso remoto, ok? Então essa é a bancada que eu tenho, foi essa a configuração que eu fiz com vocês, eu acabei falando até um pouco mais, mas na verdade o que eu falei foi mais um review, né, porque o procedimento de configuração do UDM é muito rápido, aí, em poucos minutos você deixa o seu equipamento funcionando. Vocês viram que em poucos minutos eu instalei as duas controladoras e eu tenho uma rede de fato totalmente unificada, tanto para ativos de rede como para as minhas câmeras Unify no meu ambiente, ok? Então o vídeo era esse, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.